Olá, está no ar o Causando em São Paulo, um programa da TV Câmara produzido pela Escola do Parlamento. Semanalmente trazemos para você uma conversa com quem está causando na cidade, mobilizando, defendendo causas, ativando redes, transformando, construindo valores democráticos e contribuindo com um mundo mais plural. E para nos ajudar na nossa reflexão de hoje, eu recebo aqui Vander Lins, coordenador de projetos especiais da Secretaria Municipal da Cultura. Tudo bom, Vander? Prazer, obrigado pelo convite. Muito bom, satisfação grande ter você aqui. E eu queria entender um pouco, Vander, esse desafio da Secretaria de Cultura levar cultura para as pessoas. Também. A gente sabe que, por vezes, as pessoas vão até a cultura, mas como é que é levar a cultura até as pessoas em eventos de rua, por exemplo? A cidade ela é muito dinâmica e a gente precisa acompanhar esse dinamismo e esse querer que nasce todo dia da cidade. Então, a gente tem cenas culturais muito fortes na periferia, que precisa dialogar de diversas formas. E eu não posso transformar uma periferia, uma área da cidade, por exemplo, a leste, num único lugar que sobrevive dele mesmo. Ele precisa dialogar com a sul, com a oeste e com o centro. Quando a gente pensa a estrutura de cultura, entrega de cultura, a gente pensa essas conexões, isso é o principal. E as demandas que vêm desse lugar. Eu não construo mais a entrega pensando, eu acho que ele precisa isso. Não, é demandado. Além de eu apresentar coisas novas, existe um que ele gostaria muito. Assim nasceram coisas muito potentes na cidade, como saraus, festas de rua, os trabalhos de coletivos, tanto de performance quanto de festas, porque a cidade vai gerando essas novas necessidades. Agora, Vander, como é que é construído esse canal? Como é que alguém consegue chegar até a prefeitura e dizer: nós, grupo representativo X, gostaríamos de ter algo aqui, ali, ou fazer algo junto com outro? Como é que funciona essa dinâmica? A gente entende, entendemos que a representatividade não necessariamente precisa ser um grupo que dialogue conosco. Pode ser um indivíduo. Por exemplo, tem um evento que nós fazemos anualmente, que é o SP na Rua, que foi uma demanda dos coletivos. Eles se uniram, não criaram uma associação de coletivos de rua, de festas de rua, mas se uniram e propuseram uma atividade. Nós embarcamos nessa atividade, demos um formato, dimensionamos o impacto dela e o SP na Rua acontece todos os anos no mês da Cultura Independente, entre setembro e outubro. Essa é o indivíduo ou os coletivos falando conosco, mas não necessariamente numa forma de associação. Por outro lado, o pessoal do reggae se organizado, tem uma associação, tem um fórum de discussões sobre desenvolvimento das atividades culturais do reggae. Eles entraram com uma ação junto a parlamentares, criaram o Dia Municipal do Reggae. Após essa criação, dialogaram com a secretaria dizendo: a gente gostaria de ter um festival que marcasse essa data. E ele tem acontecido, o ano passado foi o primeiro ano, esse vai ser o segundo ano. Então, o indivíduo acessa, os caminhos de acesso podem ser diretamente pelos nossos gabinetes lá, ou ele vem por dentro de um equipamento cultural, porque às vezes para ele sair de Perus é mais difícil para marcar uma reunião aqui no centro, mas ele dialoga através da biblioteca que tem em Perus, do centro cultural que tem na leste, e assim sucessivamente. E aí você vai conseguindo construir essas conexões e colocar o evento na rua. Porque às vezes ele só propõe uma coisa simples: eu gostaria de fazer uma atividade, ação, curso, dentro do equipamento X. Tudo bem, o equipamento mesmo consegue resolver. Quero marcar uma festividade muito maior, como o Dia Municipal do Reggae. Então, eu preciso envolver mais lateralidades. Preciso pensar em todas as minhas regiões que consomem reggae. E aí sim faço um plano disso. São frentes diferentes. Que legal. Agora, Vander, São Paulo, por exemplo, é uma cidade, o Brasil em geral, não vou nem só me restringir a São Paulo, tem muitas festas religiosas, por exemplo. Sim. São vocês quem dialogam com essas comunidades das mais diferentes religiões, ou por vezes esses eventos têm vida própria e sequer passam pela secretaria? Tem duas coisas, assim. O objeto religioso, a identidade religiosa, apesar de ser um traço cultural, ela não passa pela Secretaria de Cultura. Então, é uma organização e manifestação livre do indivíduo ou sociedade civil organizada. Ela não precisa ter a nossa anuência. Algumas ações que estão no meio do caminho entre o
o religioso e o cultural acaba esbarrando na gente. Um exemplo manifestações religiosas, artísticos, culturais de matrizes africanas, às vezes estão dentro da nossa programação, mas não como objeto religioso e sim como objeto cultural. O gospel também. Ele nasce, a gente tem a ciência de que ele nasce de um universo de igrejas ou denominações, mas ele é artístico e esse recorte artístico nos interessa. Tanto que esse ano, na virada, nós teremos um palco dedicado ao gospel. Olha que legal. É a primeira vez que a gente põe um palco inteiro. Vou aproveitar essa sua colocação da virada para falar um pouco sobre a virada cultural. Também. Como é que funciona esse evento? O que é a virada cultural? A virada eu vou chamar de um evento que marca o nosso calendário, mas que ele tem relevância muito potente nacionalmente. De todos os eventos realizados em São Paulo, esse é o que nacionalmente chama muito atenção. Porque eu tenho, em média, pensando nos números do ano passado, nós fechamos 599 contratos. Desses 599 contratos, eu tinha aproximadamente 1.300 artistas. Então, é uma ação que reúne muito da arte nacional, não necessariamente paulistana. E é um momento, pensando nele como política cultural, é um momento em que eu apresento ao público desejos, ele quer ver Fafá de Belém, trazemos Fafá de Belém. Mas eu te apresento outras bandas, Mestre Cupijó, novos do hip hop, que tem a identidade daqui, e é isso. Então, ele é uma grande mostra de arte nacional, praticamente. Muito legal. Agora, ele atrai, seja por conta de uma visão estratégica, de um planejamento, ou mesmo dessas demandas que aparecem, artistas de todo o país. Sim. Mas ele também atrai turistas, por exemplo? Quer dizer, vocês conseguem dimensionar... Como público, como por público, exemplo. tá. Quer dizer, vocês conseguem dimensionar se muita gente vem de fora para assistir esses shows? O ano passado, necessariamente, a gente não teve uma pesquisa nesse sentido. Anteriormente, já houve pesquisas feitas pela Secretaria de Turismo. Sim, ele atrai. Ele atrai as duas coisas. Ele atrai artistas internacionais, então a gente tem nas inscrições, porque eu abro uma inscrição pública de quem está interessado em se apresentar. Nós tínhamos inscrições da Suécia, do Chile, da Argentina, os latinos comumente já nos querem, e dos Estados Unidos. E o público, comumente eu tenho esse público que margeia o município, então Ferraz de Vasconcelos, o ABCD, Osasco vem para cá. Eu tenho de outras cidades, Minas já veio bastante para cá, Rio de Janeiro vem, e internacionais. Em sua maioria, os latinos são os que mais acompanham a nossa programação. Assim. Que legal, que legal. Wander, existia uma questão, quer dizer, um debate acerca de como realizar a virada cultural. Alguns diziam que era importantíssimo que ela se concentrasse no centro da capital, outros defendem que ela tenha que ser descentralizada, quer dizer, que ela tem que chegar mais nos bairros, nas franjas da cidade, ir às periferias. Como é que a gente pode localizar esse debate? Quer dizer, o que é relevante para que seja no centro e o que é relevante para que seja na cidade como um todo? Eu acho que as duas visões estão corretas, mas elas precisam se considerar. Por exemplo, quando eu penso no centro, eu valorizo o centro da cidade como objeto histórico, valorizo o patrimônio que eu tenho e amplio para o público perceber a cidade de uma forma diferente. O centro tem essa potência. O centro histórico, o Vale do Anhangabaú, a República, esses lugares têm essa potência. Então, eu preciso ter virada no centro, dizer, olha, venham conhecer. Mas, por outro lado, eu também penso que este evento dura 24 horas apenas. E, às vezes, uma família tem o pai ou a mãe trabalhando no sábado e tem só o domingo, e para ele se deslocar com filhos, o custo... A gente pensa que talvez eu possa entregar para ele também próximo à sua localidade. Assim, o ano passado nasceram os palcos descentralizados. Eu tenho sempre um palco em cada região macro. Um na leste, um na oeste, um na norte e um na sul. Com uma programação muito potente e, principalmente, com mostras de coisas que eu tenho similaridade no centro. Por exemplo, audiovisual, performance, circo. Eu levo isso também para as margens. O ano passado ainda isso já vem de um ano anterior, 2 anos atrás, de colocar programação em todos os equipamentos culturais. Bibliotecas, centros culturais, casas de culturas e teatros.
Por quê? Eu potencializo o endereço como um endereço que recebe cultura ao longo do ano e é uma forma de eu gastar menos com estrutura e entregar em mais localidades. Praticamente a gente tem um equipamento em cada prefeitura regional, para dizer o mínimo. Esse evento, né, quer dizer, a virada cultural, realizado em lugares que já existem, vocês já conseguiram dimensionar ou perceber a potencialização desses lugares a partir desse evento? Quer dizer, a partir desse evento eu sei que existe, eu passo a saber que existe algo no meu bairro que talvez eu nem soubesse. É possível dizer isso? Eu não sei se acho que a gente não dimensionou como um estudo, foi mais uma percepção mais empírica do que o estudo. A gente entendeu o seguinte, que quando eu levo um artista de relevância e que tem um impacto naquela região, você passa a olhar para aquele endereço. E eu gero desejo demais. E aí, ao longo do ano, a gente continua mandando programações para esses endereços. O que a gente conseguiu, sim, foi aumentar o número de frequência, mais do que visita única, de frequências aos nossos equipamentos culturais. E assim eu invisto nele e vou potencializando ele cada vez mais, entendeu? E aí muda um pouquinho eu só pôr programação. A comunidade passou a propor programação, que é o que a gente deseja também, esse diálogo mesmo. E existe a possibilidade também de adicionar essa programação grupos locais, por exemplo, bandas locais. Isso para a gente é importante. Uma das questões da virada é o que montar na programação. Então, a gente vai ter ações, vamos ter nomes que a gente chama de headliners, que são as grandes entregas, o que a pessoa deseja, como ver um show, tipo o Xande de Pilares do samba. Dificilmente eu traria o Xande de Pilares, mas um evento desse eu trarei. E ter programações locais, como o hip hop das meninas do Rimas e Melodias, que nasce em São Paulo, a Drica Barbosa, coisas nesse nível. Por quê? Porque uma coisa puxa a outra. O meu headliner puxa um público e para esse público eu apresento um novo artista. E aí a gente vai ajudando esse artista nessa construção de identidade, de carreira, de tudo mais. Isso para a gente é importante também. Ou seja, como você disse, é um evento, ou é visto por muitos como um evento, mas ele tem uma capacidade explosiva, quer dizer, ele tem uma cadeia de ações e de pensamento sobre política pública cultural muito forte embaixo, assim. Às vezes isso não é muito transparente, mas ele é explosivo em dois sentidos. A gente diz o seguinte, alguns artistas, as nossas inscrições esse ano bateram quase 10 mil. Eu tenho aproximadamente 600 contratos novamente. Não dá para pôr todo mundo, mas eu tenho que pensar como eu componho a programação. Quando um artista fica de fora, não necessariamente é porque ele não tem uma potência como artista. Tem porque eu preciso considerá-lo para o público que eu vou entregar, no horário que eu faço a entrega e numa composição artística de palco. Isso quer dizer o seguinte, que às vezes o palco da virada pode ser demais. E aí, por isso a gente tem uma programação ao longo do ano, em que eu vou apresentando ele para a cidade, colocando ele na minha casa de cultura, centro cultural. Chega um momento que ele gerou uma familiaridade com o público, quando eu apresento ele na virada, ele já é aguardado. Isso a gente faz muito com os nossos artistas locais. Que legal, que legal. Pessoal, vocês estão vendo que aquele evento famoso na cidade de São Paulo, que causa cultura na cidade de São Paulo de 24 horas, é um monstro. E sobre esse monstro bacana, a gente vai continuar logo depois do intervalo. Segura aí que a gente já volta. Valeu! Causando em São Paulo está de volta, hoje recebendo o Vander Lins, coordenador de projetos especiais da Secretaria Municipal de Cultura aqui de São Paulo. Vander, você estava contando para a gente no primeiro bloco o universo, né? O gigantismo, por exemplo, da virada cultural. Mas eu fico aqui imaginando que não é um evento que dependa só da Secretaria da Cultura. Não. Como é que você consegue articular, inclusive não só com a Prefeitura, né? Porque tem Polícia Militar do Estado, enfim. Como é que consegue articular tudo isso, cara? Quanto tempo leva para levantar um negócio desse? Olha, a virada mesmo, a gente começa a pensar ela em outubro, para realizá-la em maio, para poder dar tempo dos desdobramentos necessários. A gente tem a documentação, que eu vou chamar de documentação obrigatória, que são os editais, os chamamentos, de quem quer participar, de quem quer patrocinar. Reunião com órgãos públicos, a gente dimensiona o território primeiro, onde teremos os
os palcos, que perímetro eu vou utilizar para montar as instalações da virada. E aí começa um diálogo com cada um e a sua especificidade. A Ilume, a minha área tem os postes, precisa trocar a lâmpada. Anlurb, tem uma previsão de instalações de alimentos e bebidas, mais previsão de lixo, de tal. Como você dimensiona a entrega de limpeza, varrição, recolha de material de lixo seletivo. Secretaria de Prefeituras Regionais me ajuda com as demais prefeituras para a implantação de cada atividade na sua prefeitura regional, porque algumas recebem umas de alto impacto, outras de médio impacto. São todos. A gente vai falando com cada um. Com relação à PM, a gente costuma fazer uma reunião que a gente chama reunião de segurança pública, que vem PM, GCM, mais a empresa representativa que vai colocar segurança privada nos nossos palcos e algumas áreas delimitadas. E é tudo assim, é tudo muito macro, né? O meu fornecedor é órgão público, em sua maioria. Que coisa enorme, cara. Que coisa gigante. Agora, aproveitando que a gente está falando em coisas gigantes aqui, uma coisa que tem crescido muito em São Paulo nos últimos anos, uma explosão, é o carnaval, por exemplo. O carnaval de rua. Não estou nem falando do desfile, que o desfile já virou uma coisa super tradicional. São Paulo tem um desfile hoje num nível altíssimo, né, comparável aí ao desfile do Rio de Janeiro. Mas o carnaval de rua na cidade, a quantidade de gente que São Paulo tem conseguido atrair para algo que antigamente era chamado aí de o túmulo do samba. Sim. E hoje a gente tem milhares e milhares de pessoas nas ruas. Como é que é fazer esse evento e qual que é o desafio da Secretaria de Cultura nesse sentido? Olha, esse é um pouco mais difícil. Ele demanda mais um querer do cidadão do que da prefeitura. O prefeito estabelece qual é o calendário do carnaval, entre o pré e o pós-carnaval. E a partir dali começam-se quem quer sair em qual dia, em qual lugar, impacta todas as prefeituras regionais, não tem como fugir, todos os órgãos públicos. Mas eu digo que é um querer mais do cidadão porque a ação artística é uma manifestação do cidadão. Eu não decido qual é o enredo, qual é o repertório, qual é o nome do bloco ou o que ele vai colocar em cima do trio elétrico. Essa é uma decisão do cidadão, é um custo dele. O que eu preciso como poder público é garantir que aquele trajeto, aquela ação cultural, ela aconteça da melhor forma possível, sem impactar os demais munícipes, no sentido de que algumas pessoas gostam de carnaval e outras gostam do carnaval. E tem gente que não gosta de nada, quer ficar em casa no silêncio. E aí todos eles são munícipes, todos têm os mesmos direitos. Entendeu? E esse é um desafio gigantesco. Esse é o maior desafio, na verdade. Um dos territórios, por exemplo, é o da Vila Madalena, que é proibido. Já é uma ação que rolou no Ministério Público e durou 3 anos. Esse ano nós encerramos essa ação. E é proibido ter desfile de qualquer bloco naquele perímetro. Pode ter ação de carnaval, que é uma festa, um baile, alguma coisa, mas não desfiles. É uma área muito pequena, muito concentrada e que geralmente causa dano e tudo mais. Então, não pode mais. Mas isso foi uma manifestação dos moradores locais. Falou, poxa, não dá, a gente fica ilhado, não consegue sair de casa, não consegue trabalhar. Tem que lembrar que essa cidade ela é muito intensa. Ter um desfile na sua porta parece muito fabuloso, mas se você é um médico que tem que dar um plantão agora, você não sai de casa. Pois é. Tá? Então, eu tenho muitas ações que eu preciso de livre tráfego, de ir e vir dos cidadãos. Por isso que é um grande desafio como mapear esses melhores lugares e essas ações. Puxa, mas isso é realmente gigantesco. Agora, você estava me contando, e eu confesso, como paulistano, que não conhecia, que existe em agosto um evento chamado Jornada do Patrimônio, alguma coisa assim. O que é a Jornada do Patrimônio? Me pareceu uma coisa extremamente interessante. Ele é um evento mais recente, apesar de já ter 3º ou 4º ano agora. A ideia é valorizar o patrimônio cultural da cidade, imaterial ou material. Então, a gente tende a programar nos nossos endereços arquitetônicos, que pode ser, por exemplo, Teatro Municipal, Biblioteca Mário de Andrade, ou endereços privados, como o museu, um MASP, o Instituto Tomi Otaki. O que tem, qual a relevância desses endereços, qual é o impacto disso na cidade, e aí vai tudo, de igreja a cemitério, a parque, a praça, tudo isso. E a gente costuma fazer uma programação que envolve aí umas 500 atividades num final de semana, isso em agosto. É enorme o negócio.
com manifestações artísticas ou somente de conhecimento, como uma visita monitorada. E é isso, esse é o grande impacto desse. Esse foi desenvolvido junto com o Departamento de Patrimônio Histórico e cada ano ganha um novo viés. O desse ano tinha umas igrejas como participação especial, então uma das ações que nós fizemos foi na igreja presbiteriana, eles estão comemorando 500 anos da Reforma Protestante e eles têm um órgão incrível de tubo que fizeram uma apresentação artística aberta ao público, então mesmo que você não fosse devoto, você podia adentrar. O Museu Judaico também, ainda em reforma, está com inauguração prevista para esse ano, mas nós fizemos um quarteto de cordas lá e foi incrível também. É isso, são vários pontos da cidade que precisam ser lembrados e ele tem história. Essa história também pode modificar. A Cinemateca Brasileira, por exemplo, era um matadouro, hoje é a Cinemateca. Eu preciso contar essas histórias, senão elas se perdem. E esse é um dos motivos do evento. A Câmara Municipal, por exemplo, poderia ser um endereço? Pode ser um endereço. E principalmente se ela sofreu mutação, porque eu preciso contar histórias desse endereço. Esse endereço não nasceu Câmara. Esse endereço deveria ter alguma coisa antes. E hoje ele tem uma relevância. Aqui, né? Exatamente. Ela passou por outros lugares até chegar aqui, planejada. É uma possibilidade também. Olha que legal, que bacana. Surgiu uma ideia aqui para a gente causar juntos aí. Vamos... Vou dividir com o patrimônio histórico. Legal. Agora, Wander, a gente tem uma discussão muito forte sobre o que é e o que não é cultura nesse país. E a gente vira e mexe, se bate um pouco nessa história. Eu vou usar um exemplo de algo que acontece muito em algumas regiões, em alguns bairros, fortemente nas periferias, que são os bailes funk, por exemplo. Tá bom. Como é que eu trabalho com isso? Quer dizer, é cultura, não é cultura, pode, não pode, delimita, não delimita, interfere, faz parceria? Como é que funciona um pouco o que é ser cultura e o que não é ser cultura? Eu acho que assim, cultura é tudo. Nem tudo é objeto artístico. Esse é um primeiro recorte que é preciso fazer. Por exemplo, eu reconheço uma região do meu país através da sua cozinha. Perfeito. Um prato pode traduzir uma região do país. Então, culinária é cultura, mas ela não é objeto artístico. Então, nós, na Secretaria de Cultura, tendemos a trabalhar com os objetos artísticos. Dança, performance, cinema, literatura, essas ações é que nos permeiam lá. É isso que a gente tende a incentivar. Lógico que no nosso processo cultural já leva em consideração tudo isso, alimentação, sei lá, todos esses outros recortes. E aí, quando eu vou para um objeto de manifestação livre como o funk, que nasce mais do público do que do erudito, nasce nessa camada, a gente olha para ele com qual é a relevância, como eu trabalho isso. Ele é maduro o suficiente para desenvolver desdobramentos? O hip hop é isso. O hip hop nasce da camada popular. Ele era o rap, primeiro uma contestação, mas ele amadureceu num nível que eu posso trabalhar ele com uma filarmônica, eu posso trabalhar ele com MPB, eu posso trabalhar ele com o rock. Existem várias possibilidades. Ele se desdobrou em dança, ele nasce muito nesses 4 pilares, mas ele tem dança, ele tem o DJ, ele tem performance. É isso, ganhou essa gradação. O funk ainda não tem essa gradação. Então, assim, o quanto disso eu consigo trabalhar e apresentar para o público? Preciso desse amadurecimento. Ele está chegando nesse lugar. A gente não tem o preconceito de dizer, isso serve, isso não serve. Não somos nós que determinamos, é o público que diz o que quer consumir. A partir desse desejo e a partir da relevância e impacto cultural, a gente vai construir. Hoje, lógico, o funk já possui linguagem própria, já construiu uma história, mas ainda não está dentro da secretaria como um movimento que eu preciso endossá-lo. A gente está entendendo como isso vai ser. Mas ele já existe na nossa programação, tá? Um dos desdobramentos do funk, por exemplo, é o passinho, que é uma coisa que já acontece no hip hop também, o breaker. O passinho a gente já contratou, já fez oficina, já aconteceram. Já veio para a nossa programação também funkeiros, que tem uma linguagem mais politizada, mas que dialoga com outros segmentos. É isso, a arte tem que ser mutante, ela tem que ser fluida, precisa andar. Se ela está só travada num segmento, eu não consigo desdobrá-la.
E aí eu não estou apresentando nada de novo, porque isso você tem na sua quebrada, no seu bairro, na sua localidade, entendeu? Olha, o legal dessa sua colocação, dessa sua explicação é que eu acho que foi a melhor que eu já ouvi até hoje para definir isso, quer dizer... Cara, é um movimento, sim, é algo que a gente precisa olhar, é algo que a gente precisa observar, porque às vezes tem um pouco de resistências, sim, ou de muitas liberações. Quer dizer, puxa, eu te agradeço muito por essa explicação, que eu acho que foi muito clara. E, Wander, se o pessoal quiser conhecer um pouco melhor o trabalho da Secretaria de Cultura, tem um contato para deixar para a gente? Olha, pode ligar direto para projetos especiais, 3397-0162. Pode mandar um e-mail direto para mim, wanderlgomes@prefeitura.sp.gov.br, ou entra na nossa página ou no nosso Facebook, manda mensagem, sempre tem uma equipe que responde, entendeu? Tem equipe de comunicação, tem equipe de programação. Não usa esses meios, quer visitar o equipamento, fala com o coordenador do equipamento, a sua mensagem chega, sempre chega. Que legal, que legal. Pessoal, o Causando em São Paulo vai terminando aqui. Wander, eu quero te agradecer muito por essa entrevista. Foi muito legal. Vocês literalmente causam na cidade. Isso é muito bacana. Conversar com a pessoa responsável pela coisa que chega mesmo, sim, no cidadão. Então, valeu, obrigado e sucesso no seu trabalho aí. Obrigadão. Obrigado. Pessoal, o Causando em São Paulo de hoje fica por aqui. Acompanhe a programação da Escola do Parlamento. Acesse o portal câmara.sp.gov.br/Escola do Parlamento. E até a próxima. Valeu!